Fala, cartoleiros e cartoleiras! Mais um vídeo aqui no canal do Cartola Tático. Me chamo Paulo Alberto, mais conhecido como Paulo Analista. E eu e meu amigo Sandro Burgos estamos com esse canal para trazer muitos conteúdos relevantes para você sobre o Cartola do Brasileiro e, claro, neste momento, o Cartola do Mundial. E chegou o nosso vídeo da análise das oitavas de finais do Mundial. Todas as nossas projeções, o que deu certo, o que não deu certo, os principais dados scouts que essa rodada gerou, para a gente ter uma boa prévia para as quartas de finais. Já vamos trazer aqui a nossa base, os confrontos também. Então, com o seu like, se liga só numa análise impecável com scouts, com projeção das quartas de finais após a vinheta. Antes de mais nada, eu quero pedir para você que está aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, aperta bastante no repá para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e encaminhar para mais cartoleiros de cartoleiros que estão em busca dessa mitada no Mundial de Clubes, que infelizmente está chegando à parte final, mas significa também que o Brasileirão estará de volta no cartola tradicional que a gente já está acostumado, tá? Vamos aqui trazer a nossa análise das oitavas para a gente montar já uma prévia e dentro dessa análise das oitavas a gente ter ali uma base de como escalar os times nessas quartas de finais do Mundial de Clubes. Começando aqui pelos três times que mais geraram scouts nessas oitavas de finais e, curiosamente, também os três times que passaram de fase, obviamente. Primeiro, o Paris Saint-Germain, o time inteiro do Paris Saint-Germain fez 122 pontos contra o frágil Inter Miami, algo que a gente havia previsto aqui, o favoritismo. Inclusive, falamos muito sobre fechar 2 a 3 defensores do PSG nessa rodada e funcionou muito. O Chelsea também acabou eliminando o Benfica com 106 pontos ao total do time. E o Al Hilal, que foi a grande surpresa, eliminando o Manchester City, 97 pontos, mesmo tomando 3 gols, conseguiu ser o terceiro time que mais gerou scouts nessas oitavas de finais. E aqui a gente tem o PSG, que também é muito forte contra o Bayern de Munique nas quartas, um Chelsea que vai pegar o Palmeiras muito desfalcado, principalmente na defesa, e o Al Hilal que vai ter o Fluminense com o front ali bem aberto e tal, pode dar para ambos os lados, tá? Aqui a gente vai trazer os maiores pontuadores de alguns times que estão presentes nas quartas de finais, tá? Começando pelo PSG, os três principais pontuadores, por exemplo, foi o Hakimi de novo. Hakimi entre um dos maiores pontuadores da rodada, ele fez 18 pontos no anterior, nessa ele fez quase 20 pontos, com gol novamente, mas finalização da trave, 2 desarmes, finalização defendida, manteve o saldo de gol novamente, é o principal jogador nesses últimos 2 jogos do cartola do Paris Saint-Germain. O João Neves, que também foi uma grata surpresa, muita gente foi no Kvaratskhelia, que estava nos mais claros, o João Neves foi quem fez os gols, 2 gols, um desarme, sofreu a falta também. E o Nuno Mendes foi o terceiro jogador que mais pontuou, né? O outro lateral do PSG fez 8,90 com saldo de gol, 2 desarmes e 2 faltas sofridas para o Saint-Germain, que não teve ali os unânimes como os mitos, né? Como foi o caso do Kvaratskhelia e do Doué, que havia sido também os mais escalados para essa oitavas de final, tá? Agora, os maiores pontuadores do Chelsea, que também está classificado para enfrentar o Palmeiras, Palmer, enfim, o Palmer estreou no Mundial, né? Principalmente ao que diz respeito a mitar no Cartola. E já vamos adiantando aqui, um spoiler, vai estar na nossa base no momento, nesse primeiro momento, do nosso time do Cartola para essa rodada das quartas de finais, tá? Palmer que teve uma assistência, 2 desarmes, finalização defendida, foram 3 finalizações para fora, 2 falsas ofícios, gerou muita média básica, fez 14 pontos com uma assistência, ou seja, conseguiu entregar aí quase 7 pontos de média básica, né? Teve também o Reece James, o lateral, que é muito bom, fez gol, teve mais 4 desarmes também. E o Moisés Caicedo, que a gente indicou lá na primeira rodada, não tinha ainda feito um bom jogo em relação ao scout, mas teve assistência, 4 desarmes, também finalizou muito para defendida, para fora, e sofreu também 2 faltas, fez 12 pontos. 90, ele que vai ser um desfalque contra o Palmeiras, tá? Aqui agora, os maiores pontuadores do Real Madrid foram o Fran Garcia, que a gente havia dito também que seria uma boa opção para essa rodada nas oitavas, e foi muito bem. 4 desarmes, fazendo 6 pontos, sofreu 2 faltas, manteve o saldo de gol, maior pontuador do Real Madrid. O Haaland, outro lateral barra ala agora, já que Xabi Alonso está jogando com 2 alas bem abertos, um 3-5-2. O Haaland não teve tanta média básica, mas gerou sua assistência, teve finalização para fora. E o Valverde, a gente teve, claro, o Gonzalo Garcia, que fez o gol, fez 8,50, mas eu coloquei o Valverde porque teve muita média básica, né? Com 2 desarmes, com 3 finalizações defendidas,
duas finalizações para fora, também fez 8,20 de média básica, também foi uma surpresa nessa rodada, para surpresa não pela capacidade, mas por ter sido ali um jogador que muita gente acabou não apostando, né? Vamos lá, Bayern de Munique, que também está classificado, passou pelo Flamengo. Harry Kane, muita gente quis fugir do seu confronto contra talvez um dos melhores brasileiros até aquele momento no Brasileiro, que era o Flamengo, que havia vencido o Chelsea, e o Harry Kane imitou, né? Claro, Harry Kane é isso, ele fez 2 gols e fez 16,50, não é um jogador de muita média básica, como a gente está vendo. Tomou o amarelo dele, ou seja, se não tivesse feito os 2 gols, teria feito 0,50 apenas, mas é isso, né? O centroavante de uma bola, o centroavante de finalização. O Pamecano também, que deu assistência, teve ali um desarme para fora, vem com 7,30. E o Goretzka, que fez 7,10 com gol também, sem média básica. Bayern de Munique, que também teve ali um grande jogador escalado, que não foi bem, que foi o caso do Olise, que não passou de 2,40 no jogo também, tá? Vamos agora para o último classificado do time europeu, que é o Borussia, que teve o Guirassy imitando, salvou muita gente, inclusive esse cartoleiro que vos fala, e ele teve muito scout no jogo. 2 gols, 3 faltas sofridas, finalização defendida para fora, desarme, tomou seu amarelo também, fez 19 pontos e 30, muito bom. Teve a DM também com 2 assistências de jogo, fazendo 9,70. E o Kobe, o goleiro, que já adianta também, spoiler, vai estar na nossa base dessa rodada, tá? Goleiro do Borussia, pega o Real Madrid, que vai finalizar bastante, vai falar um pouquinho sobre isso. Ele fez 6,80, tá? Falando agora do único time da Arábia que está classificado, que é o Al Hilal, tirou o Manchester City. Teve o Marcos Leonardo como uma surpresa também nessa rodada, com 18,10. Fez 2 gols contra a equipe do Real Madrid, sofreu muita falta, tem finalização para fora também. Koulibaly, que também te adianta que é uma boa opção para essa rodada das quartas de finais, 14,20 com 4 desarmes e marcou seu gol também, além de uma falta sofrida. E o João Cancelo, que fez seu gol, teve 3 desarmes, média básica interessante, finalização para fora e sem saldo de gol e com uma assistência fez 10,30, tá? Aqui a gente vai trazer os 3 goleiros que mais pontuaram nessas oitavas de finais, dentre os times classificados para as quartas de finais, tá? E a gente tem o Fábio com 10,20, teve ali o saldo de gol contra a Inter de Milão e fez 4 defesas, também 4 boas defesas, teve uma média básica bem interessante, né, de defesas. O Bono, que foi aí também um goleiro que foi muito bem nessa rodada, tomou 3 gols e fez 10 incríveis defesas. 10 pontos tomando 3 gols, não é para qualquer um. Bono também foi uma surpresa na posição de goleiro. E teve o Donnarumma com 8,90. Aqui já um pouco mais esperado, que também finalizaria, mas também não deveria fazer gol. Foi a nossa análise e aconteceu. Donnarumma fez 8,90 com 3 defesas. Foram os 3 goleiros que mais pontuaram dentro das equipes classificadas para as quartas de finais, tá? Vamos agora para os laterais que mais pontuaram também dos classificados. O Hakimi, a gente já falou, chovendo molhado demais. O Giai do Palmeiras, olho no Giai, tá? Saldo de gol, claro, teve 5 pontos, mas entregou 8,50 de média básica. Foram 5 desarmes e 2 faltas sofridas, né? Com 13,50. E teve o Reece James com 13,40 que a gente também trouxe, mas também o Cucurella fez uma boa média básica, né? Sem assistência e sem gol, como é o caso do Reece James, foi diferente nesse aspecto. O Cucurella fez 10,40 de média básica contra a equipe do Benfica, tá? Então foram laterais que, dos que classificaram, pontuaram bastante nessas oitavas de finais, tá? Trazendo agora a posição de zagueiro, Koulibaly, que trouxe do Real, que fez seu gol, conseguiu entregar com desarmes. Ignacio do Fluminense, mais um grande jogo do Ignacio, agora jogando Fluminense com 3 zagueiros, desarmou muito. Vai ter um Real também que joga muito pelos lados. Quem sabe o Ignacio seja ali uma peça de muito desarme, porque tem muito scout de desarme. Ele é incrível. Foram 3 desarmes, cometeu muita falta, mas ainda assim fez 8,50. E o Pátio do Paris Saint-Germain, que é, junto com o Russen do Real Madrid, os 2 melhores zagueiros do campeonato do Mundial de Clubes até este presente momento, né? Fez 7,20, teve um desarme só, 2 faltas sofridas, mas conseguiu ali com o saldo de gol gerar 7,20, tá, galera? Agora a gente vai trazer, óbvio, não pode deixar de faltar, média básica. 3 jogadores que imitaram com média básica. O Palmer, por isso que a gente acredita que pode ser uma peça interessante para essa rodada. Teve ali muito desarme com estroço, finalizações também. O Giai do Palmeiras e o Richard Rios, que a gente havia dito que era uma boa opção para essas oitavas. E realmente, ele fez 12,80. Fala, Paulo, mas ele teve assistência. Sim, mas se ele não desse assistência, ainda assim ele faria 7,80.
80, só de média básica. É um jogador que desarma, que participa muito, sofre muita falta, tem muita finalização também, pode pintar aparecendo para dar assistência, como foi o caso para o Paulinho. Então é um jogador também para o cartoleiro ficar bastante ligado, tá? Maiores decepções dessas oitavas, não tem para onde correr. Douê do PSG, fez 4 pontos e 10, era o mais escalado, não teve gol, não teve assistência ainda, né? Então, ainda se tem essa expectativa do Douê e ainda não conseguiu corresponder. O Olise não tem também para onde fugir, 2,70 apenas, sofreu mais falta do que conseguiu produzir as finalizações de desarme que ele estava produzindo, então não passou de 2,70, tinha uma expectativa muito grande dele. E o Bastoni, da Inter de Milão, um dos zagueiros mais escalados, estava em sexto colocado dos jogadores mais escalados e fez menos 0,10. Ele que havia feito 16 pontos, ele ali desvalorizou ainda, menos 2 cartões, ainda atrapalhou nesse sentido. Então, essas foram as 3 maiores decepções dessas oitavas, tá? Para a gente fechar, tinha que ter os 2 brasileiros, né? A avaliação de quem mais pontuou dos 2. Do Palmeiras foi o Giai, o Richard Rios e o Paulinho, que está jogando ali poucos minutos, mas tem sido decisivo, fazendo seus gols. O Giai e o Richard Rios com grande média base, que a gente já falou. E a equipe do Fluminense com o Fábio, que fez as defesas que a gente trouxe. O Cano com o gol, né, voltando a marcar, fazendo 9 pontos de 30. E o Gnacio com a média básica e, óbvio, também com o saldo de gol, conseguiu contribuir com 8 pontos e 50, tá? Agora a gente vai trazer, galera, nossa projeção para essas quartas de finais. Aqui eu vou trazer para vocês os confrontos, né, que a gente vai ter. Lembrando que Palmeiras e Fluminense são confrontos que acontecerá na sexta-feira, tá? Sexta-feira tem Palmeiras e Chelsea, Fluminense e Al Hilal. E no sábado tem PSG, Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Real Madrid. Lembrando, tá, galera, que na sexta-feira a gente vai ter a nossa live aqui. E lembrando que o mercado fecha às 16 horas da sexta-feira. Então fiquem ligados nesse novo horário. 16 horas na sexta-feira é o horário que a gente tem que ficar bastante atento. A rodada abre com Fluminense e Al Hilal, sexta, 16 horas. E na mesma sexta tem 10 horas Palmeiras e Chelsea. Já no sábado, 1 hora da tarde, jogaço PSG e Bayern de Munique. E às 17 horas temos o Borussia enfrentando o Real Madrid. Trazendo aqui uma prévia para essas quartas de finais. Palmeiras vai muito modificado. Dos 4 jogadores titulares que iniciaram o Mundial do sistema defensivo, 3 não vão jogar, que é o Murilo machucado fora do Mundial e Gustavo Gomes e Piquerez suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Possa ser que algum jogador do Chelsea ganhe mais força por conta disso, mas é um confronto em aberto. Fluminense e Al Hilal, temos que ver a postura do jogo. Eu imagino o Fluminense jogando mais recuado e o Al Hilal não vai ter aquelas transições rápidas que teve contra a equipe do Real Madrid, então deve ser um jogo mais chato também, um jogo mais estudado, mas pode gerar scout de desarme dos defensores. Então, olho principalmente defensores do Al Hilal também, o Koulibaly, tem laterais bons como o Cancelo, o Renan Lodge também. PSG e Bayern de Munique vai ser um grande jogo. Acho que o PSG deve passar aqui. Pode ser uma aposta novamente dos defensores do PSG, dos meio-campistas também. Vai se esperar muito do que Brasília e do Doué nesse jogo, mas também tem ali o Olise do Bayern de Munique. Jogadores também podem render bastante. Borussia, Dortmund e Real Madrid. Borussia tem o Guirassy, que é uma arma muito forte. E Real Madrid, que vai ter aí também esses alas que estão começando aí bem. Peças no meio de campo com muita média básica, no meu caso, o Valverde, pode ser o Bellingham, pode ser o Arda Güler também, voltando a participar. Então, são algumas projeções que a gente tem, tá, galera? Antes de passar aqui para vocês a nossa base, vou trazer aqui alguns dos jogadores que vão estar na nossa escalação. Eu quero novamente pedir para você, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e mande esse vídeo para mais e mais cartoleiros, tá? Bom, vamos aqui trazer que todo mundo gosta de saber a nossa base dessa rodada, tá, galera? Nossa base. Aqui a gente vai trazer os jogadores que devem estar presentes na maioria dos nossos times aqui do canal. Começando com Gregor Kobel do Borussia Dortmund, esteve o jogo do Real Madrid com o goleiro da Juventus fazendo 9 a 10 pontos, mesmo sendo eliminado. O Real Madrid, nesse 3-5-2, tende a finalizar bastante. Então, por mais que o Real Madrid passe, o Kobel pode ser um goleiro ali que vai gerar muitas defesas, até pela fragilidade que alguns jogadores do Borussia têm na fase defensiva. Então, a gente vai aqui não por acreditar que vai passar, mas sim por possibilidade de ser exigido e conseguir aí gerar boa defesa. Aqui nessas oitavas, funcionou isso. Os goleiros que tinham um nível de enfrentamento mais alto foi que gerou mais scout de defesa. Então, a gente vai tentar seguir essa linha nas oitavas. Renato Gaúcho, a gente vai colocar aqui no treinador também por ser um treinador mais barato. O Fluminense tem condições, sim, de tirar o Al Hilal.
Aqui não tem como deixar de fora o Hakimi, que é o principal lateral do Mundial de Clubes, gera muita média básica, como a gente trouxe. E o Pátio, que é um dos melhores zagueiros, também vai estar na nossa média básica. Meio de campo, John Arias, que para muita gente tem sido o top 3 ou até mesmo top 1 melhores jogadores desse Mundial de Clubes. Vai ser um confronto que vai se exigir muito do John Arias, ele deve participar e ser decisivo mais uma vez. Mesmo que o Fluminense não passe, ele deve ter ali um bom jogo, então a gente vai com o John Arias. E o Kvaratskhelia, que é do PSG, que é um jogador também que a gente acredita que vai ser bastante acionado lá no direito ali do Bayern de Munique, tem alguns espaços, né, e o que ele pode explorar. E no ataque a gente vai colocar um jogador que a gente acha também que pode muito bem. Pedro Neto está fazendo um excelente Mundial de Clubes, é o melhor jogador do Chelsea neste Mundial, fez 3 gols já na competição, tem participado bastante, tem sido um jogador ali muito incisivo e decisivo com a bola no pé, finalizando muito bem jogadas, indo para o controle, mas de forma objetiva para finalizar, e vai estar aqui na nossa base. Lembrando que vamos soltar um vídeo de dicas finais, trazendo alguns times do canal completo, tá? Então fiquem ligados aqui no conteúdo do Cartola Tático, que a gente vai trazer muitos conteúdos exclusivos para você, tá? Para fechar mais um vídeo, eu tenho que falar, evidentemente, do nosso plano de sócio aqui do canal. Por apenas R$50 no Pix agora, com o número 119-3023-5520, você entra no nosso grupo do plano de sócio, que tem acesso a informações exclusivas, escalações dos times, análise onde a gente traz. Quem está no grupo viu que eu trouxe análise do Fluminense, trouxe análise do Real Madrid lá no grupo, falando sobre o confronto, sobre essa ideia de jogo, para ver onde a gente pode escalar e melhorar um pouco o nosso time. Então, tem muitos benefícios. Aqui tem alguns deles. A gente traz conteúdo com estatística de scout de todos os jogadores, influência da arbitragem, boas paradas, ranking de valorização e o cálculo de como valorizar, e-book com todos os conteúdos, a análise tática dos times do Brasileirão, enfim, muito mais. Conteúdos exclusivos. Quem puder também, aqui embaixo, quando você apertar no gostei no hypar, acima tem um Seja Membro. Você pode ser membro do canal por R$4 ou por apenas R$7,99. Você é membro, tem direito também a ser sócio por esse plano de membros, e você contribui bastante aqui com o canal. Ao lado direito também tem todos os conteúdos aqui do canal do Cartola Tático, tá? Sua ajuda é muito importante para o canal continuar acontecendo. Curtiu? Comenta aqui embaixo qual foi a sua pontuação nessas oitavas de finais e a sua expectativa para as quartas. Lembrando que amanhã vai sair o vídeo das dicas finais e sexta-feira, meio-dia, temos live aqui de fechamento para falar sobre essa última rodada do Cartola, das quartas de finais, tá? Última rodada das quartas, que vai fechar o mercado, mas teremos aqui conteúdo das semifinais e das finais também. É isso, galera, tamo junto. Agradecendo para vocês por mais um vídeo. Vamos por mais e, como sempre, em busca da mitada. Valeu!